Mas qual é o sentido da quaresma? A quaresma nos remete a 40 dias. São 40 dias em que nós nos dispomos a viver a penitência, aprofundando a paixão do Senhor em nossa vida, unindo-nos à paixão de toda a humanidade e nos ajudando a integrar a nossa vida rumo a uma Páscoa definitiva, dentro das passagens e Páscoas sucessivas que realizamos em nossa caminhada mística e espiritual na vida cristã. A quaresma, portanto, nos remete também à história da salvação com o povo de Deus, né? Lembra do dilúvio que em 40 dias lavou a maldade da terra, a arca de Noé salvou a humanidade, né? Guardando assim a fidelidade de Deus, e o dilúvio então purificou toda a maldade da terra. Lembra os 40 anos em que o povo de Deus caminhou no deserto rumo à terra prometida, guiado por Moisés. Lembra também os 40 dias em que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Lembra igualmente o caminho feito por Elias, 40 dias e 40 noites depois de ter se alimentado com o alimento que Deus lhe deu, até chegar ao monte de Deus, aonde ele se refugia, né, em oração, como está ali no livro de 1 Reis, 19, capítulo 19, versículo 8, né? Lembra ainda o convite de Jonas a Nínive, né? Jonas fez esse convite a Nínive, era o tempo que eles precisavam se converter. Em 40 dias, eles se converteram ouvindo a pregação e a profecia de Jonas. E mais profundamente, que é onde nós mais nos inspiramos em nossa caminhada quaresmal, são os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus passou no deserto, jejuando e sofrendo as tentações do mal, vencendo as forças do mal, preparando-se assim para o seu ministério público, não é? Então, esse é o sentido, digamos, aonde nós vamos extrair toda a força espiritual que nós vamos caminhar durante 40 dias e 40 noites com o Senhor. Nós experimentaremos a penitência, a força do amor misericordioso de Deus e também o arrependimento e a mudança de vida num processo de conversão contínua. Isso se dá de modo interno, mas também se dá olhando a realidade que nós precisamos transformar naquilo que é o pecado estrutural que habita a nossa realidade, que nós devemos, portanto, também ajudar ou criar caminhos de conversão social. Todos os anos, nós, os cristãos, unimos-nos à paixão de Jesus Cristo, fazendo este caminho de penitência e conversão durante 40 dias, nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Nós cobrimos a nossa cabeça de cinzas, abrindo assim o tempo da quaresma, né? E essas cinzas lembram o profundo arrependimento, o profundo pesar e o luto que nós vivemos, no sentido da morte que devemos ter para o pecado e pela desobediência que nós fizemos a Deus, né? E assim, com a cabeça coberta de cinzas, seguimos o Senhor Jesus, intensificando a escuta da palavra. Veja, a palavra de Deus precisa ter centro na nossa vida. A liturgia, ela tem um centro que converge também à escuta da palavra. Sem a escuta da palavra, nós perdemos o norte daquilo que nós estamos realizando. Se nós também não cantamos a palavra, nós perdemos o norte daquilo que nós estamos cantando. É esse o sentido. Então, fazemos a caminhada quaresmal não por um sentido devocionista. Veja, a devoção é sempre muito importante na nossa vida, porque
nos ajuda a acolher aspectos do mistério de Cristo e traduzi-los em nossa vida, mas elas não são suficientes nem centrais. A vida cristã, ela tem que ter um centro na palavra, na celebração eucarística, obviamente é o centro, mas sem esse percurso e sem esta vida intensificada e vivida a partir da palavra de Deus, nós perdemos a nossa caminhada quaresmal e vamos ficar presos naquelas coisas de fazer quase que heróico, quase que um jogo de certos jejuns de coisas, chocolate, refrigerante, coisas que servem para a nossa saúde corporal, mas nem sempre está ligado ao nosso sentido espiritual, porque falta-nos a conexão de um gesto celebrado e vivido a partir da palavra que deve percorrer, ou que deve nos acompanhar nesse percurso. Então, é um combate espiritual contra a maldade, a ganância e o fechamento em si mesmo, ou seja, são aspectos que ainda habitam dentro de nós. Então, nós precisamos percorrer esse caminho atentos a esse arrependimento, nesse combate espiritual contra a maldade que ainda persiste em habitar, em estar junto de nós, quer dizer, em nós cultivarmos esta maldade, né? Então, é este combate espiritual que nós travamos quando fazemos o nosso caminho quaresmal, né? E com toda uma luta contra o mal, contra si mesmo, contra o egoísmo, no sentido, né, da vida fechada em si mesmo, e todo o pecado, né, todo pecado, todo mal que existe em nós. E quais são as armas que nós temos? Nós temos as armas da oração, do jejum e da solidariedade, né, como a gente traduz o sentido da esmola bíblica, é essa solidariedade com os mais pobres, aprofundando aspectos da nossa conversão social pela reflexão da campanha da fraternidade, esse ano ancorado na questão da ecologia. Nós já estamos sentindo aí os dramas do aquecimento global, das mudanças climáticas. Tem muita gente que ainda não acredita nessas coisas, mas tão evidentes que o tempo, assim, o clima mudou e nós vamos ter que nos adaptar e criar condições de vidas mais sustentáveis. Então, esse é o sentido da Quaresma que nós precisamos traduzir em nossas celebrações, porque nós vamos celebrar a nossa vida a partir da palavra de Cristo, do mistério da Páscoa de Cristo, unindo a nossa vida ao sofrimento do Senhor, os nossos sofrimentos, as nossas paixões, mas também aquilo que em nós é incoerente, que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação. Tudo isso nós precisamos trazer para a nossa liturgia e cantar a liturgia de forma consciente. Então agora nós vamos tomar parte do capítulo 2 desta obra, que é o que cantar no ciclo pascal, quaresma, tríduo pascal e tempo pascal, e vamos falar um pouquinho sobre a razão do nosso cantar na quaresma. Cantar a quaresma, não é cantar a quaresma é, antes de tudo, cantar a dor que se sente pelo pecado do mundo, que em todos os tempos e de tantas maneiras crucifica os filhos e filhas de Deus, prolongando assim a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é prolongada na paixão de tantos homens, de tantas mulheres, de cada um de nós, que vive os dramas da sua vida cotidiana, nos sofrimentos que se abatem sobre nós ou que nós atraímos de acordo com aquilo que vivenciamos, né? É, portanto, um canto de luto, um canto sem glória e sem aleluia, um canto sem flores, sem arranjos demasiadamente
opostos, né? Sem as cores da alegria, é o canto do abismo profundo, como está expresso no Salmo 130, em que nos afundam nossos pecados, um grito penitente de quem implora e suplica, como no Salmo 51, ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia, no teu grande amor cancela o meu pecado. Este é, portanto, a raiz ou a substância do canto litúrgico que nós devemos manifestar e cultivar em nossas assembleias litúrgicas. Mas o clamor se faz confiança, coragem e combate, e o canto de luto que passa a ser igualmente um canto de luta. Então, é um canto de luto que é transformado em canto de luta, porque nós reconhecemos o nosso pecado, a maldade que ainda permeia e habita em nós, mas nós temos força pela graça do Espírito, pelo próprio Cristo, que é a nossa força, Ele nossa fortaleza, nos ajuda a combater o mal. Combater é o combate do mal. Então é capaz, portanto, esta força de Cristo é capaz de animar um combate que se trava primeiro no íntimo de cada um de nós por conta do pecado que habita em mim. Como nós cantamos no Salmo 51, criai em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito resoluto. Esse grito, crescendo, ressoa como um grito de guerra contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço, com referência à carta aos Efésios, capítulo 6, 12. E depois o Salmo 91, que canta: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te poderá atingir, pois o teu refúgio é o Senhor. Ao som e na força inspiradora desses cantares, a comunidade cristã então celebra o mistério dos 40 dias em comunhão com o Senhor em sua tentação, abrindo praticamente todo o caminho quaresmal nesse primeiro domingo da quaresma, quando nós meditamos as tentações do Senhor no deserto. Cantando a força vitoriosa da palavra de Deus, escutai o que ele diz, subindo o monte da transfiguração, como nós fazemos no segundo domingo da quaresma, afinando sempre mais as vozes e corações com a palavra daquele Filho querido que o Pai nos manda escutar. E o canto da quaresma será tanto mais autêntico quanto mais contribuir para que haja entre vós o mesmo sentir e pensar que há no Cristo Jesus, como nos indica a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que despojou-se, deu a vida por nós, para que façais assim como eu fiz para vós. Ou seja, o canto deve nos ajudar a realizar também, nesses 2 domingos, por exemplo, nos ajudar a vencer as tentações, ajudar a criar forças e, pela palavra de Deus, vencer as tentações e ouvir cada vez mais claramente, ressoando em nosso coração, essa filiação divina que todos nós somos convidados a participar em Jesus Cristo para ter os mesmos sentimentos do Senhor. De tal maneira que, pela participação em seus sofrimentos, nos sofrimentos de Cristo, ao nos comprometermos com os irmãos e irmãs até o fim, cheguemos a ser semelhantes a Ele também pela ressurreição. Ou seja, a nossa vida configurada à vida de Cristo, realizando na nossa existência aquilo que em Cristo também se realizou. Aí, nós estamos num processo e num caminho quaresmal, onde vamos aprofundando na palavra de Deus e chegamos ao meio da quaresma, né?
a expectativa da penitência, ou a experiência da penitência que nós vivenciamos ao longo de 3 semanas, todo o combate contra o pecado pessoal, também o pecado do mundo, todo esse esforço em seguir a nosso Senhor Jesus Cristo no caminho da cruz, começa a dar frutos. A gente começa a sentir a força da conversão, que nós já vamos como que colhendo, aurindo a graça dessa conversão em nossa vida cotidiana. Então, pouco a pouco, se experimenta os efeitos da passagem de Deus, quer dizer, da Páscoa. Nós vamos realizando ao longo do caminho quaresmal também as nossas sucessivas passagens, quando Deus vai passando em nossa vida e transformando o nosso jeito de ser. A meio caminho, que é em francês, mi-carame, no meio da quaresma é quase que a gente faz uma pausa de alegria, né? Dá uma aliviada no caminho penitencial, faz festa, come, por isso que as micaretas apareceram, que são carnavais fora de época, na verdade, era um sentido espiritual totalmente diverso do que hoje as micaretas propõem, que é uma festa fora de época. Mas no caso da quaresma, seria esse sentido da já experimentar as alegrias pascais, pela penitência, pelos frutos que nós já conseguimos colher ao longo da nossa caminhada quaresmal, né? Enquanto estamos fazendo a quaresma. Então, a meio caminho, as alegrias da Páscoa já se anunciam. E ao perceber os sinais de vida nova da ressurreição, lá pelo 4º domingo da quaresma, como peregrino que avista ao longe as muralhas da cidade santa, prorrompe esse canto que pressageia a grande festa da Páscoa. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o canto da terra prometida, do homem novo, da mulher nova. É o canto de um mundo diferente, de gente libertada, de gente liberta, solidária e fraterna, que se esboça nos horizontes da fé. Quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, pensávamos que era um sonho. Então nossa boca transbordava de sorrisos e nossa língua cantava de alegria. O Salmo 126, né? Então veja com que pujança, com que força nós devemos vivenciar este tempo da quaresma para a gente aurir na nossa vida mesmo as alegrias, as forças, a graça de Deus, a conversão e a penitência na direção de uma vida plena, vivida no mistério de Cristo. E aí, a partir do 5º domingo em diante da quaresma, nós mergulhamos no mistério da paixão de Cristo, na sua dupla face de mistério de dor e padecimento, mas sobretudo também desse amor apaixonado de Deus que se doa e por isso mesmo já é vitorioso, que preenche todo o cenário da nossa vida espiritual e vai arrastando para si todas as atenções, todas as vozes, num coro só. Ora a gente geme de dor, ao canto de lamento de quem sofre as consequências de um mundo do pecado do mundo, da força e da brutalidade do pecado do mundo. Na beira dos rios da Babilônia nos sentávamos a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Como cantar os cânticos do Senhor em terra estrangeira, quer dizer, a dureza da gente não sentir o ânimo e para cantar, como nós, é um gemer de dor, né, na verdade. Ora, a proclamar as certezas deste amor em cantos e loas que maior nos assegura. Quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. Ou seja, nós estamos sempre guardados no amor de nosso Deus, então é isto que dá força ao nosso cantar a quaresma. Então, a partir dessa reflexão é que nós agora vamos apresentar para vocês o repertório do nosso caminho quaresmal, para nos ajudar, uma reflexão para nos ajudar a construir esse repertório da nossa quaresma.